estamos fazendo talvez um tributo assim, ao Maio Roxo, né, que é o mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E para essa data, assim, a gente trouxe algumas pessoas envolvidas, né, com o GEDIB, que é o Grupo de Estudos Brasileiro em Doença Inflamatória Intestinal, que somos eu e a doutora Roberta, né, representantes gaúchos, né, dessa associação brasileira. E também nós trouxemos pessoas que são envolvidas mais que a gente, que o Simon e ele, porque eles são pessoas que convivem com a doença inflamatória intestinal. Então, para começar, eu vou pedir para cada pessoa se apresentar, né, de repente a Roberta, o Simon e a Ellen, para a gente saber da onde que a gente vai partir e o que a gente pode esperar. E que ao final desse episódio, digamos assim, a gente possa entender um pouquinho mais sobre doença inflamatória e talvez abreviar o diagnóstico de algumas pessoas e trazer para outras uma esperança que as coisas podem fluir bem e conseguir ter uma vida normal, apesar de um diagnóstico que assusta. Vou começar pela esquerda, Roberta. Bom, então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa iniciativa é tão importante, né? Então, meu nome é Roberta, eu sou médica gastroenterologista, eu tenho mestrado com foco em doenças inflamatórias intestinais, então grande parte da minha vida profissional gira em torno disso mesmo, né? Assim como Eduardo, eu sou representante do GEDIB no Rio Grande do Sul, da região metropolitana, e eu sou coordenadora do Serviço de Gastroenterologia e do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital Conceição, de Porto Alegre. Prazer, meu nome é Simon De Bastiani. Eu espero que esse bate-papo, então, né, agradecer o convite do Dr. Eduardo aí, que esse bate-papo possa esclarecer também, né, para quem convive com a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que é o meu caso, trazer dicas, trazer tratamentos que a pessoa possa buscar e dar esperança, né, porque a gente no início se assusta bastante, mas no decorrer do passar do tempo a gente vê que a gente consegue conviver e até buscar ter uma vida aí normal. Bom, eu me chamo Ellen, agradeço o convite do Brambila também. Eu sou portadora de doença de Crohn e, para mim, acho que é muito especial estar aqui ajudando outras pessoas e mostrando a possibilidade de ter uma vida positiva, mesmo com o diagnóstico, e como o diagnóstico abre os nossos olhos e as possibilidades, né? E como o tratamento traz uma qualidade de vida. Bom, eu não me apresentei, sou Eduardo Brambila, né? Eu sou coloproctologista. Eu fiz, né, minha formação, mestrado e doutorado, e sou coordenador das doenças inflamatórias e do Centro de Pesquisa da UCS, em se tratando de doença inflamatória intestinal. Então, hoje nós vamos tentar começar pelo início mesmo, né? Então, eu vou perguntar para o Simon, assim, Simon, como é que foi o início, assim, até você descobrir a doença, até essa doença ter um nome? Como é que foi essa jornada? Sim. Eu convivo com a retocolite já fazem mais de 15 anos. Então, lá atrás, né, faz bastante tempo, a gente sempre tenta relacionar algum sintoma, uma dor abdominal, alguma mudança no aspecto quando a gente vai ao banheiro, com alguma coisa que comeu, com estresse, né, e vai deixando rolar. Até que, então, a gente procura algum médico para fazer alguns exames. E foi dessa maneira, então, lá no início, que depois de algum tempo, achando que era algo relacionado a alguma outra situação do cotidiano, eu tive o diagnóstico da retocolite, né? Fazendo a colonoscopia, fazendo as biópsias. Então, eu descobri isso. E aí começamos a fazer o tratamento, lá 15 anos atrás. Uhum. Então, a gente sempre pensa que é algo que não é algo grave, né? Algo que possa ser contornado com algum medicamento simples, alguma coisa assim. Mas depois, sabendo também, a gente acaba, no início, se assustando um pouco, né? A gente sempre pensa que pode ser algo muito mais grave, como relacionado ao intestino. É um órgão já meio complexo por si só, né? E tem muito relacionamento também com o psicológico da pessoa, né?
Então, foi mais ou menos dessa forma. Relacionava com algum aspecto de alimentação. Mas, no final, aí acabei descobrindo que era retocolite. E, Ellen, para ti, como foi essa jornada até o Olha, diagnóstico? Faz pouco tempo que eu descobri o Crohn. Eu descobri o Crohn em maio do ano passado. A gente identificou que descobrimos ele no início, né? Mas eu sempre tive questões gastrointestinais, enfim. E acho que eu fui me acostumando com os sintomas e era como se eles fizessem parte do meu cotidiano. E depois que eu comecei o tratamento, que eu percebi o quanto a qualidade de vida vem depois que a gente olha para o nosso corpo e realmente entende ele como uma ferramenta, né, para o nosso bem-estar. Então, eu acabei indo atrás de um médico, pensando que eu tinha uma gastrite e acabei saindo com o diagnóstico de doença de Crohn depois de uma boa investigação. Mas realmente foi, depois de um tempo, tranquilizante. Foi assustador no início, mas hoje eu me sinto feliz de ter um diagnóstico, de ter uma resposta e de saber que eu tenho caminhos e oportunidades de melhorar a minha qualidade de vida. Que bom. Roberta, essa é a história das doenças inflamatórias intestinais no ambulatório? Quanto tempo leva até a pessoa fechar esse diagnóstico, em média? Esses relatos do Simon e da Ellen são muito verídicos, assim, eles são muito, combinam muito com o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Por vezes os pacientes levam muito tempo para fazer o diagnóstico, por N fatores, né? A gente tem dados, uma publicação da BCD de 2017, que agora, daqui a pouquinho, a gente vai ter dados novos, né, da BCD sobre a jornada do paciente, né? Então, assim, 40% dos pacientes levam mais de um ano para fazer o diagnóstico. É muito tempo. Bastante tempo. Né? Quase metade dos pacientes busca a emergência por mais de 4 vezes antes de fazer o seu diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, assim, eu acho que é muito disso que vocês falaram, de achei que fosse uma gastrite, achei que fosse algo que eu comi, né? A gente está falando de pessoas jovens que estão ali no período produtivo maior das suas vidas, né? Estudando, trabalhando, daqui a pouco constituindo suas famílias. Ninguém se imagina, nesse momento, ser atravessado pelo diagnóstico de uma doença crônica. Então, eu acho que talvez não seja nem negligenciar sintoma. Não é isso. É tu não conseguir imaginar que possa estar acontecendo alguma coisa mais grave naquele momento. E é claro que, no fim das contas, o diagnóstico acaba sendo postergado, né? Então, acho que aqui o importante é a gente entender, assim, o que é que são sinais de alarme, né? Eu acho que até para quem está nos ouvindo poder entender, assim. Então, não é normal ter diarreia cronicamente por mais de 3 meses. Não é normal ter sangue nas fezes, dor abdominal crônica, febre, emagrecimento, né? Claro que quando a gente tem esses sintomas esse quadro mais florido, assim, né, com mais sintomas, fica um pouco mais fácil. Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, são crises de diarreia e dor abdominal que vêm e passam, né? É um emagrecimento junto com uma dor abdominal que, daqui a pouco, não se dá muita importância. Bem isso mesmo. Né? Então, assim, esses sinais de alarme são importantes para as pessoas. E acho que muito do Maio Roxo é isso que a gente quer. Conscientizar as pessoas. Como é que a gente faz esse diagnóstico precoce? Porque a gente sabe que isso que é uma das coisas mais importantes, né? Quanto mais precocemente a gente diagnostica, a gente sabe que a gente muda muito o curso da doença. Que a gente faz o diagnóstico precoce e começa a tratar precocemente. E isso serve para os pacientes e para os profissionais de saúde, né, Eduardo? Sim. Então, às vezes, a gente ouve o paciente e vê que tem algo a mais, assim, os sinais de alarme são muito importantes, assim, no momento que a gente norteia o que nós vamos investigar, né? Às vezes a gente recebe paciente com diagnóstico prévio de, isso é intestino irritável, isso é uma gastrite, isso é, de repente, uma intolerância ao glúten, e acaba, por serem jovens, assim, a gente não investigando de uma maneira mais ativa, né? Com uma colonoscopia, alguma coisa assim. Simon, faz sentido o que a Roberta falou desses sintomas? Sim, aí para o eu estava me vendo há 15 anos atrás, tu comentando sobre esses sintomas aí e esse roteiro que você falou, doutor Eduardo, sobre pode ser intolerância à lactose, pode ser intolerância ao glúten,
intestino irritável, tudo isso aconteceu comigo, né? Esse roteiro até chegar no diagnóstico, né, final. Então, é bem isso. Acho que as pessoas, quando tiverem alguns sintomas como esse, né, se preocupar e buscar profissionais na área, né, que tenham conhecimento e poder fazer uma investigação até o fim, né? Para poder, quanto antes saber, quanto antes começar o tratamento, mais cedo vai conseguir essa qualidade de vida que a Ellen comentou que ela conseguiu, né? Sim. Então, é importante. E Ellen, você se identificou nisso também? Demais. Eu descobri o Crohn com 25 anos. E passei também exatamente por esse mesmo processo de... Eu acho que tu tem uma intolerância à lactose. E chegou num momento em que eu estava tendo desgaste, assim, e estava atrapalhando a minha vida, o desconforto, as dores. E eu pedi para o médico, eu falei, olha, eu gostaria de fazer mais exames e realmente investigar. Eu acho que não é uma intolerância à lactose. E ele falou, imagina, tu é super jovem, tu é saudável. Falei, doutora, eu tenho há muito tempo e eu sinto que isso se intensificou de um tempo para cá e eu gostaria. E aí foi um outro médico, inclusive. E ele, tudo bem, mas tu vai ver que não tem nenhum problema. E quando eu acordei dos exames e ele estava do meu lado, ele falou, Ellen, eu não esperava, mas tu tem suspeita de doença de Crohn e agora eu vou te passar para outro médico porque eu não trato essa doença. E naquele momento, eu lembro que eu estava anestesiada e eu falei para ele, viu, doutor, eu sabia que eu tinha algo, que a gente tinha que investigar. E ele falou, é verdade. Ele me chamou de, é verdade, menininha. E eu ali, né? Aquela coisa, é jovem, é sempre uma intolerância, reduzindo, às vezes, até por quem já trabalha com questões assim, né? E aí eu me sinto feliz de ter ouvido o meu instinto, de ter pedido para ele investigar e realmente ter conseguido chegar num diagnóstico, porque o Crohn realmente ele é muito mascarável, né? E ele é difícil de identificar. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo e entender quando não faz sentido. Então, me identifiquei muito desse processo de e não é enfim, diversas hipóteses, né, até chegar realmente no diagnóstico final. Uma coisa que a gente vê nesses anos é vendo o quão a doença inflamatória tem se tornado mais frequente no dia a dia. Na época de estudante, quando aparecia algum paciente com doença de Crohn, fiz lá na Santa Casa, toda a Santa Casa ia ver esse paciente no leito, assim, porque talvez você não fosse mais ver nenhum caso durante a tua faculdade, né? E hoje em dia não, hoje em dia aparece um ou outro caso toda semana para a gente ver. Isso realmente tem acontecido, Roberto, isso tem se tornado mais comum e porque ainda, como a Ellen falou assim, né? Poxa, eu não duvido que tenha, mesmo os profissionais da saúde não estão acostumados com essa frequência tão alta. A gente percebe que o aumento no número de casos de doença inflamatória intestinal, a gente percebe o aumento da incidência e da prevalência da doença, né? E isso, claro, reflete nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios. Acho que tem muita relação com hábitos de vida e não necessariamente os meus hábitos especificamente ou os hábitos de vocês. Como ao longo do tempo nós fomos mudando os nossos hábitos de vida. Então isso tem uma relação muito direta com a alimentação, né, com o ambiente que a gente vive. Então assim, os alimentos ultraprocessados, embutidos, a gente sabe que tem relação com isso e de novo, não necessariamente pessoalmente, mas a forma como a gente vem mudando o nosso estilo de vida e alimentação, né? A gente sabe que a prevalência de doença inflamatória intestinal é maior em países desenvolvidos, industrializados, então o que também nos leva a crer que tem relação com isso, né? E a gente tem visto cada vez mais pacientes graves chegando nos hospitais, tá? E com isso eu não acho que a gente tenha que a doença esteja ficando mais grave, né? Eu acho que a doença vai se manifestando das suas diversas formas. O que eu acho que a gente tem feito diagnósticos muito tardios.
né? Então, essa jornada do paciente é uma coisa que a gente precisa falar muito, né? E buscar conscientização. A impressão que a gente tem, e aí, especialmente nos ambulatórios dos grandes hospitais, a gente percebe os pacientes chegando já com complicações da doença, que a gente sabe que, claro, a gente vai tratar, a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida, mas existem alguns pontos de não retorno. Então, existem alguns pontos da doença que a gente não consegue mais daqui a pouco. Então, vai ser uma cirurgia que vai diminuir a área de intestino, ou tem uma doença que está causando uma fístula, uma comunicação, ou um estreitamento do intestino. E a gente sabe que aí os nossos tratamentos passam a ser mais limitados, né? Então, eu acho que a gravidade que a gente tem visto das doenças se relaciona talvez com o tempo mesmo que as pessoas estão levando para fazer os seus diagnósticos, né? E quando houve, vou perguntar tanto para o Simon quanto a Hélio, quando vocês escutaram assim, o diagnóstico, retocolite, vocês já sabiam o que era, vocês já tinham ido procurar isso dentro dos sintomas? Hoje é muito fácil a gente entrar, né, no Google, no chat, alguma coisa, colocar os sintomas e ter o diagnóstico. Vocês já tinham uma ideia que pudesse ser, ou já conheciam alguém que tinha doença inflamatória? Bom, no meu caso, quando eu voltei no consultório do médico, né? Ainda não estava com o Dr. Eduardo na época, quando eu descobri, né? E tive o diagnóstico da colonoscopia e da biópsia, que era uma retocolite. Logo, o médico me entregou um folhetinho, né? Dizendo, então, explicando. Levei para casa e comecei a ler aquilo lá, né? Então, no primeiro momento, eu não tinha conhecimento, né? Então, fui atrás, fui na internet, pesquisei. E quando tu começa a ler isso, né, de forma aleatória, assim, pouco assustado ainda, né? O que vem na cabeça é que aquilo possa se tornar algo mais grave, né? Então, acho que essa é a primeira preocupação de quem recebe o diagnóstico. E até para tranquilizar, acho que todo mundo passa por isso, né? Mas isso aqui pode acarretar talvez num câncer, né? Que seria o pior de tudo, ou fazer uma cirurgia no intestino. Mas, como a doutora Ellen comentou, doutora Roberta, quanto mais cedo descobrir, eu posso dizer que com o passar do tempo tu vai te acostumando e seguindo os protocolos do tratamento certo, a gente consegue deixar de lado aquela preocupação maior de agravar a doença, né? Então, a gente vai lendo, vai pesquisando, mas de certa forma também a gente não pode ficar com aquilo bitolando muito, sabe? Ficar pensando toda hora. Porque eu acho que se tu ficar preocupado, e isso só piora a tua condição também, né? Tu tem que buscar o teu psicológico, tentar esquecer, né? Tentar não ficar lembrando que tu tem retocolite, que tu tem alguma doença assim crônica, porque acho que isso ajuda também a deixar assim, não potencializar demais, né? Então acho que é por aí. Ellen. Olha, eu já tinha ouvido falar sobre o Crohn, conheci uma menina na internet, né, porque eu sou dessa geração mais conectada, e eu conhecia uma menina que convivia com o Crohn, tinha consumido alguns conteúdos dela, mas fazia um bom período que eu não tinha mais acompanhado ela, e quando eu recebi o diagnóstico eu pensei, meu Deus, é o que ela tem. Só que acho que ela teve uma manifestação da doença muito jovem, então ela já teve mais, digamos assim, mais intervenções, né, em relação à doença. Foi um pouco assustador, mas eu também fiz uma primeira pesquisa, né, para entender até onde ele vai, como ele funciona, o que as pessoas sentiram. Mas eu senti que tem muita gente na internet já conscientizando e tranquilizando os pacientes, né? E falando sobre como a medicina está avançando, o quanto a gente está tendo mais conhecimento sobre a doença. Então, já tinha ouvido falar, mas fiquei mais tranquila depois que eu pesquisei. Um pouco assustada, mas deu para aquecer um pouquinho o coração com alguns relatos. É isso que você vê, Roberta, as pessoas com mais informação hoje em dia sobre o Crohn, quando eles chegam, né? Porque hoje é inevitável, você vai receber um diagnóstico, você vai ir
no Google e tal. O que às vezes a gente tem um pouquinho de medo é onde que eles conseguem essa informação, né? Que nem tu falaste, né, Ellen? Eu consegui uma pessoa que me acalmasse, mas geralmente não é isso que acontece. É o contrário. É. Eu acho que muitas vezes é o contrário mesmo, também acho, assim. Eu acho que tem 2 perfis de paciente. Aquele paciente que chega com sintomas, um início de investigação, digamos assim, então, que geralmente essa pessoa que não vai vislumbrar o diagnóstico de uma doença crônica, então que tu vai iniciar a investigação e o conhecimento vai se fazendo conforme o diagnóstico vai sendo feito, ou aquelas pessoas que já vêm, já consultaram com outros médicos, né, já estão investigando de outra forma, já vêm com alguma avaliação inicial, e aí sim já chegam com algum conhecimento, já começaram a pesquisar, já estão entendendo que talvez tenha algo, né, diferente acontecendo. Esse relato de buscar informação fora, assim, é muito comum, tá? E eu me preocupo também, assim como tu, com o tipo de informação que a gente tem, né, na internet. A gente sabe que é um terreno amplo, né? E eu acho que às vezes é um pouco difícil a gente medir assim o excesso de realidade com aquilo que a gente pode trazer que também que traga um conforto para os pacientes. Então, pode ser um conteúdo que potencializa um medo, uma angústia, um desespero, né? Ou pode ser um conteúdo que te diz, isso acontece, mas tudo pode ficar bem. E isso que a Ellen fala me chama atenção também, porque eu acho que a gente tem que fazer muito disso, né, Eduardo? É nosso papel no consultório tranquilizar os pacientes, né? Pegar e dizer, as coisas vão ficar bem. A gente vai fazer o possível para que tudo fique bem, né? Então, claro que num primeiro momento isso é muito difícil. E isso é uma construção que vai acontecendo, né? Mas acho que é muito do nosso papel também do consultório tranquilizar os pacientes e dizer, a gente vai juntos nisso aqui e as coisas vão melhorar, né? O nosso objetivo máximo, acho que é isso que o Simon falou, que é assim, eu não quero que o meu paciente fique pensando o tempo inteiro que ele tem uma doença inflamatória intestinal, né? Eu não quero que ele fique pensando no Crohn ou na retocolite dele o tempo inteiro. E a forma que a gente tem de fazer isso é tratando os pacientes, deixando eles bem, né? Sabe que uma das coisas... Essa semana ainda atendi um paciente no consultório que me disse assim, conversando, e aí chega um momento da doença que as coisas estão tranquilas, estáveis, e tu fica, né, a consulta de troca de informação e tal. Ele me disse assim, Roberta, eu só me lembro do meu Crohn quando eu preciso ir a cada 2 meses fazer a minha infusão. Disse, ótimo, é isso que a gente quer, né? Que a doença não seja o centro da vida das pessoas. Por mais que a gente saiba que tem um período que isso acontece. O começo do diagnóstico é uma avalanche de informação, né? Então, são muitos exames, são exames invasivos, é colonoscopia, é exame de fezes, é coleta de sangue toda hora, vai fazer vacina, faz raio-x de tórax, esse é o tratamento, o que nós vamos escolher? É injetável, é subcutâneo, é via oral? Para quem nunca teve a experiência de uma doença crônica, o começo é muito assustador. Tu tem a sensação de que tu não vai conseguir sair daquilo ali. Mas aí daqui a pouco as coisas começam a se organizar, tu passa por aquele período inicial, os teus exames estão prontos para começar a tratar, o tratamento começa a ter um efeito e vai ficando talvez na memória aquele início mais conturbado e a coisa vai se acalmando e vai assumindo uma relativa tranquilidade, né? Eu acho que esse é um dos nossos objetivos, sim, né? Que os pacientes fiquem bem. Sim, não, uma das coisas que a gente quer é dizer assim, não, agora tu vai para casa, esquece, volta daqui a 6 meses para a gente ver se está tudo bem e fazer as receitas e tal. Então, esse é o objetivo máximo, que a pessoa possa deixar de lado a doença e tocar a sua vida, né? Que é o que a gente espera mesmo, né? E a jornada do tratamento, Simon, como é que tem sido isso aí para você? Teve que mudar muito a medicação até acertar, porque tu já está há um bom tempo nessa lida aí, né? Um bom tempo que a gente está convivendo, né? Juntos nessa jornada aí. A gente começou acho que com aquilo que é indicado como o início, os medicamentos iniciais, né?
que é a mesalazina, o supositório ou via oral, e começa dessa forma. E eu lembro que eu fui muitos anos com esse tratamento, né? Mantendo, não tendo crises, né? Mas em num momento X ali nesses 15 anos, eu tive uma crise muito forte, né? E aí a gente entrou com um grau maior de medicação. Aí testei um ciclo, aí repetimos o exame, a gente conversou, né? Ó, não está 100% ainda, né? Aí repetimos de novo, aí fizemos todos os exames de novo. Ó, melhorou bastante, mas eu acho que a gente conversou bastante sobre o tratamento imunobiológico na época, né? Então, a pesquisa que talvez para a gente buscar a remissão total da retocolite, esse aqui possa ser o caminho. Daí tu me tranquilizou, me deu um tempo para pensar, que eu acho que essa relação médico-paciente, como a doutora Roberta falou, o principal é a gente ter uma confiança e se sentir seguro daquilo que o médico está nos colocando como opções, né? Isso eu tive com o doutor Eduardo e ele me deu esse tempo para mim pensar. Daí a gente vai para a internet, pesquisa, vê, né? Procura pessoas que às vezes a gente nem imagina, tem pessoas próximas da gente. E por ser uma doença que não se fala muito, as pessoas às vezes têm até um certo receio, assim, né, de falar, de comentar, né? A gente começa a perceber que tem pessoas próximas, né? Então, conversando com uma com outra, não, já fiz esse tratamento, estou fazendo, vale a pena. E aí a gente entrou com o imunobiológico, e já fazem acho que uns 3 para 4 anos, eu acredito. Já indo, acho que para o 4º ano. E tá nota 10, assim. Foi a melhor escolha que a gente fez aí. Então, acho que são estágios, né? O tratamento também tem os seus estágios que a gente precisa seguir acho que um protocolo, como se diz na medicina, né? E buscar essa confiança, né? Com o médico que tu tá fazendo o tratamento, se sentir seguro, se sentir acolhido, se sentir tranquilizado, né? Então, essa é minha jornada aí. Estamos numa fase bem boa. Sim. E você, Ellen? Foi um pouquinho diferente, foi uma coisa um pouco mais invasiva, digamos assim. Exato. O meu foi um pouco diferente. Bom, como eu falei, faz em torno de 1 ano que eu descobri em maio do ano passado. E em setembro estávamos entrando para fazer uma cirurgia, né? A gente entendeu que, como eu estava muito no início ainda da doença, a gente tinha uma manifestação, mas num trecho pequeno do intestino, né? Então, a gente optou, o doutor Eduardo me orientou a entrar, né, com a cirurgia, retirar essa manifestação e dar um reset ali, né, no Crohn. Então, eu fiz a cirurgia, a gente fez agora o retorno de 6 meses e, a princípio, estamos sem manifestação. E estou sem nenhuma medicação até o momento, né? A gente segue realmente somente com os efeitos da cirurgia e, por mais que tenha sido invasivo, assustador no momento, né? Em 4 meses que eu descobri a doença, eu estava ali entrando em cirurgia. Eu sinto que foi uma escolha ótima, porque desde que eu operei, os sintomas parece que foram zerados, assim, e eu estou bem feliz com o resultado. Roberta, a cirurgia, assim, ela é parte ou é quando nada mais funciona? A cirurgia é parte do tratamento, né? Ela é parte do tratamento. Eu acho que teve uma época que a gente talvez não enxergasse bem dessa forma, né? E que talvez isso até nos fizesse perder tempo de tratamento, né? Que eu acho que esse teu relato é muito, muito interessante, né? Eu acho que existem casos que têm alguns diagnósticos, né, alguns casos que têm uma indicação de uma avaliação inicial já para a cirurgia. Tá? Isso eu falo no contexto assim, de uma doença intestinal. Não estou nem falando do ponto de vista daqueles pacientes com doença de Crohn que têm as manifestações perianais, com as fístulas, abscessos.
né? Aí é lógico que a cirurgia tem um papel já muito inicial, mas eu acho que é um paradigma assim que está mudando. Teve um tempo que a cirurgia era nosso último recurso, a cirurgia entrava quando nada mais funcionava. E hoje a gente sabe que se a gente pensa nela precocemente, talvez possa ser isso, né? Eu zero a minha doença e eu passo a tratar ela de uma forma melhor ou mais tranquila, né? E aí eu quero até te devolver uma pergunta, Eduardo, como é que é assim? Porque quando o paciente chega no consultório, a cirurgia ainda é uma coisa que assusta. A figura do cirurgião ainda muitas vezes assusta, né? Como é que é isso, assim? Como é que o paciente chega no consultório do cirurgião? Qual é que é o tipo de reação que tu enxerga das pessoas, Sim. né? Bom, primeiro, assim, a gente tem que estar com a certeza que aquilo vai trazer o benefício, né? Então, se passou, primeiro não existia nenhum tratamento que não fosse cirúrgico para a doença inflamatória, né? Depois foi entrando, e aí a cirurgia foi entrando como um vilão, assim, da coisa. Ah, porque não funcionou nada. Então, a gente sabe que, em alguns casos, como o da Ellen, assim, uma doença extremamente localizada, né? Já estenosante, e que a gente ia, digamos assim, perder tempo tentando um tratamento, não ia ter efeito, ele ia ficar com sintomas. Então, você tem que estar convencido que seja bom para o paciente. Se você está convencido que isso é o melhor para ele, e nesse caso, assim, ela tem um clínico, né? O Dr. Jonathan, que compartilha dessa visão de não precisar ir tratar até que não dê mais. Então, a gente tem optado por essa cirurgia. E aí eu acho que foi uma conversa bem tranquila, assim, que a gente teve, né? E a gente explicou passo a passo o porquê que a gente estava indicando isso. E muitas vezes o paciente entende bem, assim, sabe? Que aquilo vai ser uma coisa importante do início do tratamento, que não vai ser o final do tratamento, mas o início, tá? E um início que vai muitas vezes resetar a doença e nós vamos começar do zero, né? Então, esse sentar e conversar não é um papo muito curto, né, Ellen? Não, foi uma conversa bem longa. Não é um papo muito curto. A gente vai conversando, explicando. Eu tento desenhar o que vai acontecer até, né? E quando isso é entendido, assim, na verdade o paciente quase chega a dizer, não, então eu quero operar. Eu quero operar. Se é assim, eu quero operar. Então, você simplesmente jogar para o paciente, não, chegou aqui, já vamos operar, não, provavelmente vai ter uma recusa, né? Então, por isso que o conhecimento do paciente eu acho fundamental, assim, né? Ele saber da doença, o que você explicar, você dar lugares para ele procurar, assim, na internet. Porque o que aparece mais na internet, né? A notícia ruim sempre se espalha mais, né? Então, se você for procurar, vai ser mostrado para você os casos ruins no primeiro momento, né? Então, você vê que não faz parte daquilo é importante. Outra coisa interessante que às vezes assim a gente tem no consultório, né? 4 ou 5 pessoas com a mesma doença, né? 4 ou 5 pacientes com doença de Crohn. Um foi operado, outro está usando uma medicação, outro está usando outra coisa, outro não está usando nada naquele momento. Isso acontece, Roberto. E aí um fica dizendo, mas e se eu usar o que o outro paciente está usando? Ou se eu operar? Isso acontece muito contigo também? Acontece muito. A sala de espera do consultório é um ambiente de muitas trocas, por vezes, entre os pacientes. Muitas amizades, inclusive, começam ali, assim. As pessoas se identificam, né? Se identificam muito. Mas essa questão do tratamento, e hoje a gente tem mais opções. E que bom que hoje a gente tem mais opções de tratamento, né? Então, é isso. Teve uma época que foi só cirúrgico. Depois, a única coisa que se tinha para usar era corticoide. Imagina, tu tratar uma doença inflamatória intestinal só com corticoide, que a gente sabe de todos os parefeitos. Então, foi evoluindo e hoje a gente tem uma quantidade de tratamentos maior. Tá? Isso é incrível. Mas
É um tratamento adequado para cada tipo de paciente, para cada perfil de paciente, para cada tipo de doença, né? Por que que a Ellen pôde operar e zerar a doença dela e eu não posso fazer isso? Para mim seria muito melhor, porque o teu perfil de doença não permite. Talvez a tua cirurgia fosse uma cirurgia muito extensa, né? Ou assim, não, mas eu não queria ter operado. Eu queria ter feito meu tratamento só com remédio. Bom, mas tu chegaste na emergência com um quadro grave e o tratamento que salvaria não o teu intestino, mas a tua vida naquele momento, talvez seria de fato a cirurgia, né? Então, assim, a gente tem que personalizar o tratamento e hoje a gente tem ainda a opção de discutir com o paciente qual é que é o melhor tratamento para ele, né? Não que isso não fosse importante antes. Lógico que o paciente sempre participa da decisão, mas talvez antes a gente não tivesse essa possibilidade, a gente não tinha opção de tratamento para oferecer. Então, hoje, dependendo da doença, a gente pode fazer tratamento endovenoso, tem tratamento que pode ser subcutâneo, tem algum que pode ser cirúrgico, tem outro que pode ser por comprimidos, supositório. Então, assim, o paciente participar também dessa decisão é muito importante. Então, o tratamento ele é personalizado para o tipo de doença e para cada perfil de paciente também, né? Sim, sem dúvida. Ellen, quais foram as maiores dúvidas assim que tu teve no momento que tu fizeste o teu diagnóstico? Olha, eu acho que as principais era como que eu ia ter que adaptar minha vida dali pra frente, né? Porque eu sabia que dali pra frente algo teria que mudar, ou no meu hábito, nos meus hábitos de vida, de exercício físico, né? Tantas coisas. Acho que principalmente a alimentação. E acho que a alimentação foi o que mais mexeu comigo, porque quando tu entende o poder que ela tem em relação até à manifestação dos teus sintomas, ou, enfim, ao próprio desenvolvimento, né, da doença, nessa questão dos industrializados, porque às vezes a gente não tem ciência do quanto isso realmente está inserido no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que as principais dúvidas foram realmente como que ia ser minha qualidade de vida, né? Como que eu ia tratar a doença e o que eu ia ter que adaptar na minha rotina e no meu dia a dia. E você, Simon? Assim, eu não mudei muito meu hábito, tá? Sendo bem sincero. Eu fiz os tratamentos, a gente está fazendo tratamento e busco, como eu falei antes, não pensar muito. Lembro quando eu tenho que ir a cada 2 meses e fazer a aplicação de imunobiológico. Então, acho que são casos e casos, né? A questão do exercício físico, de estar, né, se exercitando, faz bem para qualquer situação, não só para uma doença inflamatória, né? Mas cuidar com a parte de alimentos muito processados, gordurosos, sim, isso eu tenho cuidado. Que eu sei, quando a gente ingere muita gordura e tal, acaba que não tem uma situação boa, né? Cria cólica, vai ao banheiro com mais frequência. Então, comidas gordurosas e embutidos, como a doutora comentou, é que eu procuro evitar. O resto, vida normal. Roberta, é uma preocupação extremamente grande do paciente, né? O que eu vou comer, quando comer, né? Qual que é a dica que você dá ou qual que é a rotina que você pede que os pacientes sigam com a alimentação? Eu acho que é uma das principais dúvidas dos pacientes, com certeza. Mas eu acho que isso que o Simon falou é interessante. Eu me preocupei, assim como todo mundo deve se preocupar, em ter hábitos saudáveis de vida. Eu acho que isso serve para a rotina de atividade física e isso serve também para a rotina alimentar, tá? A gente está num momento hoje que a gente fica buscando muitos vilões, assim, e a questão da alimentação entra nisso também. Então, assim, tira glúten, tira lactose, tira determinado alimento. Não, agora põe tudo de volta, põe a gordura. Alimentação saudável, tá? Não existe nenhuma evidência científica que os pacientes com doença inflamatória intestinal precisem fazer alguma restrição alimentar específica, tá? Dentro de uma dieta saudável. Sim. Então, aqui entra o que a gente falou.
Entram os ultraprocessados, entram os alimentos, as gorduras saturadas, entram uns embutidos. Só que essa é uma alimentação saudável para quem tem doença inflamatória intestinal e para quem não tem também, né? Então, eu acho que isso... eu fico muito preocupada quando os pacientes, por vezes, chegam aquele terrorismo alimentar, assim. Porque o que é mais importante? Uma das coisas mais importantes é os pacientes estarem bem nutridos para poderem melhorar a sua inflamação intestinal e melhorar a sua qualidade de vida. Tem paciente que chega com restrição alimentar no consultório tão importante por um medo de ingerir os alimentos que isso, de uma certa forma, prejudica, inclusive, o seu status nutricional, né? Então, assim, eu adoro ter uma nutricionista perto de mim. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que tem pacientes que têm uma facilidade em organizar a sua rotina alimentar, né? Talvez porque já tinham hábitos mais saudáveis antes, mas tem outros pacientes que precisam, de fato, de uma ajuda especializada disso, né? Tanto para organizar aquilo que deve ser evitado, tanto para reintroduzir aqueles alimentos que talvez esteja sendo feita uma restrição inadequada, né? E a dieta pode ser mais ampla, mais completa, né? Eu sempre falo no consultório assim: comer é um prazer. A alimentação é um dos nossos prazeres, né? O sabor é um prazer, a convivência social que a alimentação traz é um prazer. Então, se a gente começa a limitar tudo isso, tu vai somando problemas e preocupações na doença. É lógico que tem um período da doença quando ela está em atividade que isso é mais difícil. Claro que é. Tu vai acabar restringindo alguns alimentos que talvez te tragam mais sintomas. Mas como a ideia do tratamento é trazer de volta a qualidade de vida dos pacientes, a alimentação, sem dúvida nenhuma, entra nesse mesmo contexto, né? É uma coisa muito comum. Às vezes a gente recebe o paciente, aí me orientaram a tirar o glúten, tirar a lactose, tirar a fibra, tirar alimento, isso. E o que é que tu tá perguntando, comendo, né? Aí a minha pergunta, tá, mas o que tu tá comendo, então? Tá vivendo do quê? Sopinha de batata, né, o tempo inteiro. Isso é impossível de nutrir uma pessoa de uma maneira justificável, né? Então, assim, essa etapa, muitas vezes, uma nutricionista que vá recompondo essa dieta, às vezes é muito mais importante de uma que fique colocando tanto entrave, assim. Claro, que nem a Roberta falou, você está numa crise aguda, você está num período que talvez você vá ter que fazer algumas restrições naquele momento, mas é para aquele momento, né? Então, muitas vezes, a gente, não só para doença inflamatória, mas para alguns pacientes a gente inicia uma dieta de FODMAP, né? E daí eu falo, olha, isso aqui não é para sempre, é agora que nós vamos fazer isso. Assim que tu começar a recuperar, nós vamos reintroduzir alimento por alimento e vamos definir o que você pode e o que não pode, né? Porque não dá para não comer nada, né? Ninguém... Sopinha de arroz com batata o resto da vida é impossível, né? Então, isso é um marcador e as pessoas vêm com medo de comer. Isso. Né? É um terrorismo, eu tô com medo, né? porque se eu comer glúten vai me dar isso. Não é a culpa. Claro que existem pessoas que têm restrições específicas além da doença inflamatória, aí justifica. Mas só a doença inflamatória em si não justifica você retirar todo e qualquer tipo de alimento, né? Acho que cada um vai se adaptando, né? Com a sua dieta, com a sua rotina, como a doutora Roberta falou. Tem pessoas que têm como encaixar melhor o que as nutricionistas... Eu já tentei várias vezes ir nutricionista e seguir aquele roteiro que elas nos passam, né? Mas eu faço por algum tempo e depois acaba entrando na correria do dia a dia e acaba que fica de lado, né? Mas qualquer alimentação saudável, independente se a pessoa tem ou não tem doença, é importante, né? Então, cada um vai se adaptando e vai se organizando e vai vendo o que faz mal, o que não faz tão mal assim. E é isso aí. Muito bem, muito bem. Agora eu vou deixar vocês perguntarem para nós. Dúvidas ou coisas que seriam relevantes, assim,
para quem está fazendo o diagnóstico de doença inflamatória ou quem está passando por isso? Bom, vou fazer a primeira pergunta então para a doutora Roberta. A gente sabe que as doenças inflamatórias, a gente não tem uma causa específica, né? Não, existem os gatilhos, né? Que possam dar alguns sinais. Então, isso que mais preocupa, acredito, quem tem o diagnóstico. Tá, mas por que eu tenho essa doença? Né? Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Uma doença invisível, que não tem uma causa específica, que tu possa lá e tratar aquilo lá. A gente sabe que vai conviver, né, para o resto da vida com esse diagnóstico. Então, a pergunta que eu te faço é, por ser uma doença que não tem uma causa específica, o que tu sugere para quem tem esse diagnóstico, assim, fazer e procurar de ajuda? Essa tua dúvida é a dúvida que surge muitas vezes nos congressos e nos eventos que a gente vai, né, Eduardo? Não se sabe dizer exatamente o que é que causa a doença inflamatória intestinal. A gente sabe que elas têm uma base genética, então existem vários genes que já foram identificados relacionados às doenças inflamatórias intestinais, mas isso não é suficiente. Então, a pessoa que vai desenvolver uma DI, ela tem uma alteração genética, mas isso tem que ser combinado com um ambiente adequado. Então, uma microbiota alterada, né? Algum gatilho que vai induzir uma resposta inflamatória exagerada do corpo naquele indivíduo geneticamente predisposto. Então, é complexo de fato, né? E a gente não tem como dizer, o problema está exatamente aqui, então a gente vem aqui e resolve o problema, né? Então, essa é a angústia de muitos pacientes que dizem assim, mas não é possível que a medicina tão avançada como já é hoje não possa nos dizer o que é que causa essa doença e não possa nos trazer uma cura para isso. De fato, não tem. Então, a gente está lidando com uma doença crônica que tem tratamento, que os pacientes podem ficar muito bem, mas que vai exigir deles a resiliência e o entendimento de que eles vão conviver com isso e vão tratar essa doença para o resto da sua vida. Tem períodos de remissão, tem períodos de exacerbação, mas o objetivo, e a gente consegue muitas vezes isso, é deixar os pacientes muito bem e com uma boa qualidade de vida. Tem uma outra dúvida que os pacientes muitas vezes trazem também, que é assim, bom, então está me dizendo que existe uma base genética nessa doença, então quer dizer que meus filhos podem ter doença inflamatória intestinal, ou talvez aquele meu familiar que teve lá atrás sintomas e que não investigou e que desenvolveu precocemente um câncer de intestino. Pode ser que, né, fosse isso? Pode ser. Começa a fazer ligações. Começa a fazer ligações. E às vezes as pessoas começam a voltar na família assim, e começam a entender que, bom, talvez algum caso possa ter sido isso e não foi bem identificado e ficou, ou mora muito longe de algum centro que tenha condições de investigar, né? E talvez tivesse mesmo relação com alguma doença inflamatória intestinal, pode ser. As pessoas ligam muito ao estresse, né? A gente vê muitos comentários quando a gente pesquisa e tal, que o estresse talvez possa ser um gatilho. Isso é fato? É mito? O que você acha? O estresse não é capaz de causar doença inflamatória intestinal. Não. Como a gente falou, tem que ter essa predisposição e esse arranjo de fatores individuais. Mas ele pode ser um gatilho para a manifestação da doença, né? Um estresse, quando a gente fala popularmente de estresse, a gente pensa num estresse psicológico, mas a gente também chama de estresse algum estresse orgânico, então um estresse cirúrgico, uma infecção que a pessoa teve e aí que pode ser o gatilho para desenvolver a doença, né? Mas pode sim. E aqui tem uma outra coisa muito importante, e a gente vai lá para o lado das doenças do sistema cérebro-intestino, que são as manifestações que podem vir junto da doença inflamatória intestinal. Então, eu posso ter um fator estressor que pode me trazer sintomas, mas que não necessariamente
vai exacerbar a minha doença. Não necessariamente vai inflamar o meu intestino, vai alterar os exames de sangue ou fezes, vai alterar a minha colonoscopia, mas que vai trazer, sim, sintomas reais. E a gente vê uma sobreposição muito frequente, né, Eduardo, de, por exemplo, sintomas de intestino irritável nos sintomas de doença inflamatória intestinal. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa saber identificar, né? Todo sintoma intestinal é manifestação da doença inflamatória intestinal, porque em algum momento os pacientes ficam com essa questão mais hipervigilante. Assim, parece que tudo que acontecer na tua vida vai ter relação com aquilo. Lógico que a gente tem que estar atento e tem que entender se tem ou não relação, porque de fato pode ter. Mas muitas vezes não, a gente tem outros fatores que interferem nos sintomas e que não necessariamente são atividade de doença, né? Eu costumo dizer assim, não é porque tu tem uma retocolite, um Crohn, que tu não pode ter uma diarreia aguda, né? Exatamente. Né? Você vai lá na praia, toma um gelo contaminado e vai ter diarreia. Aí o paciente vai no plantão, eles te ligam, não, o paciente está aqui com crise. Não, peraí, como assim? Ele está bem há 2 anos, o que aconteceu? Não, ele foi para Florianópolis. Isso. Aí, não, então certamente... Clássico de janeiro. Então você sabe que não vai acontecer. Nessa coisa assim da inflamação ou dos motivos, né, eu costumo usar uma coisa de linguagem que a doença inflamatória, todo mundo vai ter inflamação no intestino em algum momento, né? Você vai ter porque ou você comeu alguma coisa, ou a microbiota mudou, você contaminou, né? Então, essa coisa de inflamar é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, quando você inflama, você acende uma luz. Quem tem a doença inflamatória, ele não sabe desligar essa luz. Né? Então, essa luz fica constantemente e a gente tem que, então, por isso, intervir de alguma forma, ou com medicações, ou com cirurgia, para tentar desligar essa inflamação. Então, essa reação que fica contínua é que a gente tenta descobrir exatamente o porquê e como desligar ela de uma forma para sempre, né? Então, teve um fórum agora em que se discutiu isso, né? De tentar não só fazer esse processo inflamatório parar, mas tentar desligar ou reensinar esses linfócitos a não entrarem mais ou se desligarem sozinhos, né? Então, sim, a gente busca, que vem aquela história, não, ninguém quer que a doença tenha uma cura definitiva, porque assim vão vender mais medicamento. Né? Não, imagina você ter um medicamento que você cura essa pessoa, vai ser muito melhor, pode até ser mais caro, vai valer a pena, sim, né? Todo mundo vai querer isso, né? Então não existe isso, é que é realmente complicado. E o mecanismo não é igual para todo mundo, né? Então, aquela inflamação, por isso uns têm Crohn, uns têm retocolite, uns têm uma colite pequena só no reto, outros têm uma pancolite. São formas, às vezes, diversas de sintomas meio parecidos, né? Que talvez em breve nós vamos ter retocolite tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? Dentro disso, mas que a gente ainda não tem conhecimento. O Crohn é a mesma coisa, o Crohn pode ir desde a boca até o ânus, né? Então tem o que é perianal, tem aquele mais comum na válvula ileocecal, tem o de cólon, tem o só de Delgado, tem o de... Então, são doenças que são extremamente parecidas e que têm provavelmente causas diferentes e que a gente vai ter que tratar de uma maneira diferente, né? Então, isso existe. Ellen, você ficou devendo ali uma coisa, uma dúvida que você tem ou tinha e que você acha que vale a pena a gente explicar para quem está nos assistindo? Bom, doutora, eu acho que a minha dúvida, acho que é da maioria das pessoas, é como os sintomas do Crohn, principalmente fadiga, questões que realmente acabam, digamos que limitando, às vezes, as nossas questões psicossociais, né, de interação, enfim. Como que isso a gente consegue entender melhor pela visão, assim, do médico para o paciente? Bom, quando a pessoa está inflamada, não é só o intestino que está inflamado, né? É como ela estivesse lutando com o seu corpo inteiro, né?
Então, esse processo inflamatório, às vezes, ele vai consumir a tua energia para as outras atividades, não só para o intestino, né? Então, existem alguns marcadores, assim, que quando eles estão, digamos assim, uma inflamação elevada, ela funciona, às vezes, como até uma depressão, né? Porque a pessoa vai ficar mais cansada, vai ter dificuldade de fazer as suas atividades no dia a dia. Então, a inflamação vai roubar essa energia, né? Por isso que quando a gente consegue deter a inflamação, essa fadiga melhora, a pessoa consegue voltar a fazer atividade física, consegue se socializar melhor, vai ter mais paciência, digamos assim, com o mundo ao seu redor, né? Então, a gente se limitar assim, não, a doença é só no intestino, é muito pequeno, é muito raso, né? A coisa acontece de uma maneira global, né? Você está lutando com todas as suas energias para tentar conter essa doença. Eu acho que a gente tem que ter um olhar atento para essas manifestações que fogem só do intestino, né? Então, a consulta de um paciente com doença inflamatória intestinal é uma consulta longa e que aborda muito mais do que o intestino, né? Então, entender, assim, como é que está socialmente, acho que essa questão, assim, dos sintomas psicológicos, né? Os pacientes com doença inflamatória, especialmente nos períodos que estão em atividade, têm uma tendência maior à depressão. Por quê? Porque a vida deles passa a ser limitada de alguma forma. Roberta, eu tô com diarreia, eu evacuo 15 vezes por dia, eu tô com anemia, eu tô muito cansada, eu não tenho vontade de sair para encontrar as pessoas, né? Então, vai se limitando, vai ficando em casa, né? Diminui o seu convívio social, ou quando sai, vou sair para jantar com o pessoal da faculdade ou do trabalho. Aí tem o radarzinho do banheiro, vou sentar no lugar que fica mais perto do banheiro. Eu até vou no cinema, mas eu vou sentar perto da porta para sair se eu precisar, né? Minha família mora longe, um paciente que eu recentemente atendi no consultório. Faz 2 anos que eu não vejo a minha família, eu tenho 2 sobrinhos que eu não conheço, porque eles moram fora do país e eu não tenho coragem de pegar um avião e fazer uma viagem longa, né? Ou se eu for pegar um avião, eu vou sentar perto dos banheiros do avião. Então, são coisas que a gente não pode ignorar e que, por vezes, se a gente não ativamente não buscar isso, as pessoas não falam. Porque a gente está falando de uma coisa que também causa um certo constrangimento, né? Verdade. Tu dizer que tu não conseguiu terminar uma prova da faculdade porque tu teve diarreia e tu não contou para ninguém e tu perdeu aquele semestre porque tu não conseguiu completar o que tu precisa, né? Os quesitos ali que tu precisava para passar naquela cadeira. Tu não falou isso para ninguém porque é constrangedor tu dizer que tu não conseguiu fazer a prova porque tu saiu no meio por diarreia. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. E, às vezes, a gente controla a doença, tudo se organiza, o intestino se organiza, a diarreia melhora, até a fadiga, que a gente sabe que, às vezes, é mais difícil da gente resolver, melhora, mas a memória daquilo fica, né? Então, assim, eu não preciso mais do meu radarzinho do banheiro, mas eu continuo prestando atenção onde é que está o banheiro mais próximo. Mas será que vai acontecer hoje? Exatamente. E em algum momento, assim, vou perguntar para vocês se sentiram julgados porque é uma doença que não aparece. Você não está com o braço enfaixado, você não tem nada na perna, não está em nenhum corte, né? E a pessoa, mas a pessoa é jovem e não quer fazer isso, e não quer fazer aquilo. Em algum momento isso já atrapalhou a vida de vocês? No meu caso, eu tinha muito cansaço, muita fadiga e muitas dores abdominais inexplicáveis, né? Então, eu não tinha vontade de sair para um lugar que eu tivesse que passar muito tempo em pé. Eu tinha muita dor. E as pessoas ficavam, Ellen, tu é super jovem, tu não tem vontade de sair, por que tu não tá fazendo isso? Por que tu não faz mais um exercício, um esporte? Só que tudo me causava muita dor e cansaço. E as pessoas achavam que, sei lá, que eu fosse preguiçosa ou que eu fosse depressiva. E, às vezes, eu mesmo pensava, gente, mas será que eu sou assim? Eu tenho vontade de viver, eu sou uma pessoa empolgada. Mas até a gente negligencia o que a gente está sentindo e acaba se auto-julgando.
E quando eu entendi a forma que o Crohn atuava na minha vida, eu entendi que é mais difícil ainda quem está de fora não julgar. Então, muitas vezes eu fui julgada e eu me julguei pelos meus sintomas e as minhas limitações que o Crohn colocou em algum período, né, ali da doença. Sam, chegaste a passar por isso? Que eu estava tentando aqui, enquanto a Ellen falava do relato dela, lembrar algum momento. Talvez evitar alguma comida, não experimentar alguma coisa, a pessoa insistir, sabe? E tu saber que aquilo, talvez isso aqui não vai me fazer muito bem, né? Mas algo não muito assim específico. Não lembro de nenhum caso que tenha assim tido alguma limitação social, vamos dizer assim, né? Para mim, né? Sim. Até desse ponto de vista, a doença se manifesta de formas diferentes. Sim, tu vê, não é sim. só o local do intestino que ela inflama, é a forma como é o tipo de manifestação e repercussão na vida das pessoas, né? É muito individual a doença de cada pessoa. Sim. Bom, nós estamos terminando o nosso tempo, então eu vou deixar para cada um de nós assim fazer uma frase ou um pensamento assim para animar ou dar o suporte para quem está passando por esse período ou de conhecimento da doença ou de investigação ou que já está em tratamento. Vou começar contigo, Ellen. Eu acho que eu queria falar para as pessoas o quanto é importante a gente escutar o nosso corpo, né, dar ouvido aos nossos sintomas, ao que a gente está percebendo e procurar ajuda quando perceber que não tem, né, algo normal no seu dia a dia e não perder as esperanças, porque a medicina está evoluindo, temos bons profissionais trabalhando, né, no diagnóstico, então acho que ter um diagnóstico e saber o que você tem, com certeza vai melhorar, né, a qualidade de vida e da perspectiva de vivenciar coisas boas, mesmo tendo, né, um diagnóstico. Bom, para quem está recebendo há pouco tempo um diagnóstico de retocolite, eu posso dizer que não se assustem, né? A Ellen foi muito feliz em dizer da medicina que está evoluindo, né? As coisas estão evoluindo muito rápido em todos os segmentos. Então, identificado a doença, um tratamento adequado, um médico que tenha essa condução próxima do paciente, a remissão é algo que dá para chegar, né? Dá para conquistar. E logo, logo, quem sabe, né, doutora, a gente possa ter uma medicação que possa dizer, ó, agora a gente foi lá naquele gene e desligou a luzinha, cortou os fios e nunca mais vai ligar, né? Então, acho que isso é uma esperança que todo mundo que tem uma doença uma doença autoimune busca, né? Então, acho que tem esperança, tem luz no fim do túnel aí. Sim. Ótimo. Bom, eu quero reforçar a importância do diagnóstico precoce. Tá? Eu quero reforçar os sinais de alarme. Eu acho que é isso da gente prestar atenção no nosso corpo e não negligenciar os sintomas. Então, dor abdominal crônica, diarreia crônica, mais de 3 meses, emagrecimento, sangue nas fezes, febre, cansaço excessivo, não é normal. Então, vamos atentar a esses sintomas. Isso é para os pacientes e também para nós profissionais. E a investigação e o diagnóstico, quanto mais precoces, melhor o curso da doença que a gente vai estar lidando. A gente sabe que se a gente consegue chegar antes dos 2 anos Exato. de doença, todas as medicações funcionam melhor. Então, por isso, essas dicas que a gente ouviu da doutora Roberta e os sintomas e tudo mais são extremamente importantes para a gente fechar esse diagnóstico o mais rápido possível. Então, quando a gente tem um diagnóstico precoce, introdução precoce, e a gente conseguir fazer com que essa doença entre em remissão mais precocemente, a gente não só vai conseguir uma qualidade boa de vida, né, mas como lembrar da doença só no momento de fazer a medicação a cada 2 meses, assim, né, e tocar a vida
de uma maneira adequada, né? Sem essa preocupação diária do que aonde está o banheiro, o que eu vou comer, o que as pessoas estão pensando, né? Então, isso é fundamental. O diagnóstico precoce e tratamento precoce mudam o curso da doença na sua maioria das vezes, né? E não se comparar muito com o outro que tem, né? Isso aí. Né? Porque talvez ele tenha uma doença um pouco diferente da sua, que exige uma medicação diferente. Talvez a última medicação que saiu não seja exatamente o que você precisa naquele momento. Então, não precisamos se comparar muito. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, né? A doutora Roberta se deslocou lá de Porto Alegre para vir aqui com a gente. Nesse né? frio. Frio, a gente está mais acostumado. Né? E que busquem informações, assim, né? A gente tem o site do GEGIB, que tem informações sobre isso. A gente tem o site da ABCD, né? Que também é outro órgão, assim, que traz informação para o paciente. Você pode se inscrever, receber as revistas da ABCD, né? Para estar sempre atualizado, assim, para cada momento, né? Porque a gente vai passando por momentos na vida, né? Daqui a pouquinho, como são pessoas jovens, daqui a pouco já quer ter um filho, o que eu vou fazer? Será que eu mudo a medicação? Normalmente não, tá? Então, só tenho a agradecer a vocês, agradecer a quem está nos assistindo, e que, se você conhece alguém ou que tenha sintomas, manda esse podcast para ela, né? Que isso vai, talvez, ajudar não só você, mas mais pessoas. Se a gente reproduzir o conhecimento no dia a dia, mais pessoas vão ser beneficiadas com o diagnóstico, com o tratamento precoce. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.